Nós estivemos lá junto com outros presidentes de câmaras municipais, de capitais, né? Estivemos com a Câmara Municipal do Rio, de Belém, de Manaus, de Cuiabá. E essa articulação de câmaras municipais era no sentido não de discutir o conteúdo da reforma, porque é uma atribuição do Congresso, cada um tem sua posição, os partidos, os deputados estão fazendo esse debate. Mas era no sentido de alertar que qualquer mudança muito radical no sistema eleitoral precisa de um tempo de maturação no debate com a sociedade e mesmo com os agentes políticos, né? Então, a nossa proposta é que, caso se aprove uma mudança radical de sistema eleitoral, que não valesse para a próxima eleição, que a gente tivesse um tempo maior de debate com a população para que fosse aplicado nas próximas eleições. O presidente Eduardo Cunha argumentou que a expectativa deles é de aprovar alguma reforma e que ela valha para o ano que vem, porque eles consideram que as eleições municipais são um teste para as eleições para deputados estaduais e federais e que era importante fazer esse teste o ano que vem. Infelizmente, assim, a gente não fez esse movimento, fez essa articulação, mas a dinâmica do Congresso e a vontade do presidente da Câmara é ter um processo de votação rápido e provavelmente com alguma mudança no sistema eleitoral. Então, vamos aguardar a conclusão desse debate. Esse processo ainda tem que ir para o Senado, a gente tem um outro espaço ainda de debate no Senado, para que a gente possa definir qual vai ser o sistema eleitoral do ano que vem. Nós temos um sistema eleitoral de votação proporcional com lista aberta já há 80 anos, com algumas pequenas mudanças e adaptações. Então, o povo está acostumado com esse tipo de eleição. E nós procuramos alertar o presidente da Câmara de que uma mudança brusca pode ser mal compreendida. Então, foi esse o nosso sentido e nós vamos perseguir esse debate ainda nas outras esferas. Como é que os colegas que também presidem outras câmaras municipais, a do Rio de Janeiro, a de Belém, por exemplo, reagiram a esse pleito e à posição do presidente Eduardo Cunha? Olha, nós sabemos que é um processo muito complexo, né? O debate da reforma política não é de hoje que existe no Brasil, mas infelizmente não se construiu propostas minimamente consensuadas. É um processo muito conflitivo. Então nós tememos que a gente, em vez de ter uma reforma política positiva, nós possamos ter uma regressão no nosso sistema político. É evidente, nós não entramos no mérito das propostas, porque cada um ali tem uma visão. Mas foi uma articulação entre presidentes de câmaras municipais, eles pediram que São Paulo liderasse pela importância da cidade de São Paulo e da Câmara Municipal de São Paulo, e é isso que nós procuramos fazer. Nós conversamos, entregamos um manifesto com a assinatura de 11 presidentes de câmaras de capitais, Porto Alegre, João Pessoa, uma série de capitais, com essa preocupação, que é a preocupação dos agentes políticos municipais com o processo eleitoral do ano que vem. Como eu disse, nós teremos a votação da reforma e, a partir dessa votação, nós veremos que passos daremos, principalmente no debate no Senado Federal. Presidente, para a gente finalizar, há alguns outros assuntos que estão aí como temas centrais da reforma política. Entre eles, a unificação das eleições, com um mandato que faria com que ela fosse 5 anos para unificar o calendário, e o calcanhar de Aquiles, que diverge muitas opiniões, que é o financiamento público de campanha. Qual é a posição do senhor em relação a esses temas e como é que o senhor sentiu a receptividade ou sequer entraram nesses temas? Não, como eu disse, nós não fizemos uma discussão de conteúdo. Sim. Então, nós não avançamos, até porque isso não existe unidade entre os presidentes das câmaras, porque cada um tem a sua orientação partidária, a sua convicção pessoal, e são múltiplas. Eu, pessoalmente, acho que o principal problema do sistema eleitoral brasileiro é o financiamento empresarial, o financiamento pelas empresas que gera essa relação promíscua entre o parlamentar e o poder econômico. Por isso, eu acho que alguma fórmula, ou de financiamento público, ou que se
proíba o financiamento privado e empresarial, apenas de pessoas físicas, seria um avanço, né? Eu não sei se isso vai conseguir ser votado em Brasília. Quanto à coincidência das eleições, é um debate longo de ter eleições gerais de 5 em 5 anos. Eu acho que as eleições de 2 em 2 anos, ainda que acarrete um custo enorme, uma mobilização enorme, elas foram um fator de politização do povo brasileiro. De 2 em 2 anos você tem um momento de prestação de contas e de avaliação dos políticos pelos eleitores, e eu acho que isso é positivo, né? O problema do custo da campanha está ligado mais à forma como ela é feita do que à existência dela de 2 em 2 anos. Então, acho que o problema central da democracia no Brasil diz respeito à forma de financiamento eleitoral. A gente precisa baixar o custo da campanha e impedir que grandes empresas, corporações, empreiteiras comandem a política brasileira a partir da sua contribuição financeira.